Olá, investigadores otakus! Sejam bem-vindos ao lado sombrio da ficção e da realidade aqui no canal Unicrime Zone, onde mergulhamos fundo em casos criminais reais, histórias misteriosas e livros que desafiam nossa mente. O vídeo de hoje traz um caso que chocou o Texas, nos Estados Unidos, em 2008, e que se arrastou por mais de uma década nos tribunais. Uma história de violência terrível, confissões, debates sobre saúde mental e batalhas jurídicas até os últimos recursos possíveis. Estamos falando do caso Blaine Keith Milam, condenado pela morte da pequena Amora Ben Carson, de apenas 13 meses. Esse foi considerado um dos julgamentos mais brutais da história recente do estado. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo entender todos os detalhes dessa história real, marcante e dolorosa. Tudo começa em dezembro de 2008. Blaine Milam tinha 19 anos, vivia no Texas e estava noivo de Jessica Carson. Jessica tinha uma filha, Amora, de apenas 13 meses. No dia do crime, a polícia foi chamada ao trailer de Blaine. A cena que eles encontraram foi horrível. Amora havia sido morta de forma extremamente violenta. A perícia mostrou que a causa da morte foi violência homicida, com múltiplos ferimentos de impacto e sinais de estrangulamento. No interior do trailer havia manchas de sangue em vários lugares. Roupas de bebê, lençóis, fraldas e até em toalhas. A polícia também encontrou lubrificante e um par de jeans com sangue no colo. Testes de DNA confirmaram que o líquido vermelho era da pequena Amora. Dias depois, a irmã de Blaine contou à tia que precisava ir até o trailer, porque Blaine tinha pedido que ela escondesse algumas coisas. A tia ligou para a polícia, que voltou ao local com um mandado de busca. Debaixo do trailer, escondida em um saco plástico, havia uma chave de grifo. Esse objeto estava com resíduos compatíveis com o lubrificante encontrado no local, além de marcas ligadas ao crime. Para completar, uma enfermeira da prisão testemunhou que Blaine disse a ela: "Eu vou confessar. Eu fiz isso. Mas o Blaine que você conhece não fez isso. Meu pai me disse para ser um homem. Eu tenho lido a Bíblia. Por favor, diga a Jessica que eu a amo." Com esse conjunto de provas, Blaine foi acusado de homicídio capital. O julgamento aconteceu entre 2010 e 2012. Durante o julgamento, a acusação apresentou todos os detalhes da cena do crime, incluindo as fraldas ensanguentadas, as roupas da criança e o objeto escondido sob o trailer. A defesa tentou argumentar que Blaine era intelectualmente incapaz e, portanto, não poderia receber pena de morte. Foram apresentados laudos e testes de QI. Alguns exames apontaram pontuações entre 68 e 80, dependendo do teste. Houve debates entre peritos sobre se esses resultados indicavam realmente uma deficiência ou apenas baixo desempenho. O especialista da acusação, Dr. Tim Proctor, disse que Blaine não tinha funcionamento intelectual significativamente abaixo da média. Ele destacou que Blaine tinha habilidades, como trabalhar como mecânico de carros, ler em nível equivalente ao 8º ano e até lidar com computador e redes sociais. Já o especialista da defesa, Dr. Cunningham, sustentou que Blaine tinha déficits em várias áreas da vida, como habilidades sociais, capacidade de autocuidado e tomada de decisão. O júri ouviu ainda professores da infância de Blaine, colegas de trabalho e familiares. Alguns disseram que ele era lento para aprender, mas também confirmaram que ele conseguia trabalhar, usar ferramentas e cuidar de si mesmo. No final, o júri rejeitou a tese de deficiência intelectual e considerou Blaine Milam culpado de homicídio capital. Ele foi condenado à pena de morte em 2010. Em 2012, a Corte Criminal do Texas confirmou a sentença. Depois disso, vieram anos de recursos. Em 2013, o Tribunal de Apelações do Texas negou um habeas corpus. Em 2017, um tribunal federal também rejeitou a revisão. Em 2018, a Corte de Apelações do 5º Circuito manteve a decisão.
No mesmo ano, a Suprema Corte dos Estados Unidos recusou analisar o caso. Mas a defesa não desistiu. Uma execução foi marcada para 15 de janeiro de 2019. Apenas 8 dias antes da data, os advogados entraram com um novo pedido, argumentando novamente que Blaine era intelectualmente incapaz. Eles usaram a decisão histórica de Atkins versus Virginia, que proíbe a execução de pessoas com deficiência intelectual. Diante disso, a Corte Criminal do Texas suspendeu a execução e mandou o caso de volta para o tribunal de origem, pedindo uma nova análise. O tribunal ouviu novamente peritos e revisou os laudos. Em julho de 2020, mais uma vez, a Corte concluiu que Blaine não atendia aos critérios de deficiência intelectual. A defesa levou o caso à Suprema Corte dos Estados Unidos, alegando que decisões mais recentes, como Moore versus Texas, deveriam retroagir e mudar o resultado. Mas a Suprema Corte não aceitou essa argumentação. Enquanto isso, uma nova data de execução foi marcada para 21 de janeiro de 2021. Esse caso gerou debates intensos sobre até que ponto a justiça deve levar em conta laudos de saúde mental em crimes extremamente violentos. Por um lado, havia especialistas dizendo que Blaine tinha limitações reais. Por outro, havia provas de que ele conseguia trabalhar, cuidar de si mesmo, usar computador, até mesmo esconder evidências do crime. O que, para a acusação, mostrava que ele sabia o que estava fazendo. No fim, todos os recursos foram rejeitados. A pena de morte foi mantida. Depois de todos esses anos de batalhas jurídicas, recursos e adiamentos, Blaine Keith Milam acabou sendo executado por injeção letal no dia 25 de setembro de 2025, sim, esta semana, na prisão estadual de Huntsville, no Texas. O caso chegou ao fim quase 17 anos após o crime, deixando um legado marcado pela brutalidade do ato, pelas discussões sobre saúde mental e pela longa luta nos tribunais. Esse caso deixou uma marca forte na memória do Texas. Não apenas pela brutalidade contra uma criança indefesa, mas também pelo debate sobre deficiência intelectual e responsabilidade criminal. Já a Jessica Carson, a mãe de Amora Carson, foi condenada por homicídio capital em 2010, após ser considerada cúmplice no assassinato brutal de sua própria filha. Jessica estava presente durante o ocorrido, e embora tenha afirmado não saber que a vida de Amora estava em risco, foi considerada responsável por não impedir a violência. Ela foi sentenciada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, e atualmente cumpre pena em uma prisão feminina próxima a Gatesville, Texas. E eu quero saber de você. O que você pensa sobre isso? Até que ponto avaliações médicas devem pesar em julgamentos desse tipo? Você acredita que a justiça foi correta neste caso? Ou acha que deveria ter levado mais em conta os argumentos da defesa? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse é um tema difícil, mas que precisa ser discutido. Se você gostou desse vídeo, já sabe. Curte, compartilha, ativa o sininho e continua acompanhando o Annie Crane Zone para mais histórias que misturam mistério, crime e reflexão. Até a próxima, investigadores otakus!